Faz sentido? Vamos falar sobre. Hoje estamos aqui com a planta, representada pelo Bernardo e pelo Luiz Alberto Agem. Bernardo Tomazelli, que até semana passada era nosso presidente, né, por 2 gestões, e semana passada o Luiz Alberto Agem foi eleito novo presidente. Então, queria convidar o Bernardo para falar o que é a planta, explicar qual é o papel da entidade. Obrigado pelo espaço, Ju. Obrigado, Boulevard Gramado, aí, por acolherem a planta e podemos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, sobre essa entidade tão importante para o nosso mercado. A planta ela é uma entidade composta por arquitetos, engenheiros, construtores, incorporadores, corretores imobiliários e fornecedores do mercado imobiliário. Então a gente entende que todos esses entes têm que participar de uma mesma entidade, porque é importante que todos que participam do mercado conversarem sobre os assuntos e as pautas, elas são, né, relacionadas a todos, então nada mais justo que uma entidade que represente todos esses participantes do mercado. Anteriormente se chamava HCI, né, completamos 20 anos em 2025, né, uma entidade foi fundada em 2005, durante um grande período ela foi chamada HCI, e em 2023 a gente mudou o nome dela para Planta, através de um estudo de mercado e uma conversa com os mais antigos, né, que é quem fez a HCI ser representativa no setor. Então a gente teve uma conversa e uma mudança de nome veio bem a calhar para o momento que a gente está vivendo no nosso mercado. Então eu falo com propriedade porque eu estive lá em 2007 como estagiário, né? Eu fiquei estagiário da HCI por um período e depois me tornei presidente, então acho que é bem legal ver essa visão de quem esteve lá no início e de quem está agora nesse novo momento. A gente sabe que as entidades precisam participar, né? Não adianta tu só colocar a culpa no poder público, né? Tu tem que fazer a tua parte, então as entidades estão aí para isso, né? É quem faz acontecer, porque são as pessoas que executam, são as pessoas que são empresários, são as pessoas que sentem a dor do outro lado do balcão. Então é importante que as entidades se fortaleçam, participem, né? Façam ações, né? Conversem com o poder público, o poder legislativo, de forma a agregar e de forma que a cidade ganhe, né? Acho que a planta tem esse viés e conseguiu conquistar isso durante esses 4 últimos anos, né? Que foi quando a gente esteve na diretoria. Então, hoje o presidente aclamado, que é o Luiz Alberto, o Betinho, né, como a gente fala carinhosamente, participou durante essa gestão, durante 4 anos, e eu acho que a gente teve muitos feitos, né, Betinho? Quando a gente falou a retrospectiva, a gente ficou muito contente de ver tanta coisa que a gente conseguiu executar durante esse período, né? A Ju, além de proprietária aí do Boulevard Gramado, é a diretora de relacionamento da planta, então tem esse viés, né, de conexão, de ensino, de educação, de cultura que a gente prega na planta. Não adianta o nosso mercado imobiliário ter números astronômicos se a gente perder toda a essência, todas as raízes e tudo que se conquistou há muito tempo. Então a planta vem para isso, ela vem para ser a referência de quem olha o mercado imobiliário de Gramado, não só através de corretores, através de incorporador, através de arquiteto, através de engenheiro. Então a gente fala arquitetura, engenharia, construção. A planta tem que ser a referência para todas essas pessoas que participam do mercado, né? Eu ia me citar já, reforçando, né? A planta tem meu coração, porque realmente, assim, é uma entrega, e eu que acompanho toda essa parte do relacionamento, o time que está à frente, além da diretoria, né? Que é composta pelo presidente, vice-presidente, o Rafa, anteriormente o Rafa Zanata e agora a Camila Bertoja, né, os diretores como o Giovanni Ghislene. Então, assim, a gente entende toda essa entrega deles diária nas relações e nas ações que são feitas. Na última gestão, inclusive, na gestão do Bernardo, um biênio, nós tivemos também um reforço na estrutura, né, com a Jaqueline, que é secretária executiva, com a Amanda Fattori, que também cuida do marketing. Então, é um time que traciona ações voltadas ao mercado. Sempre, né, Betinho, uma coisa que tu sempre ressaltaste, né, a planta em primeiro lugar, né, então esse propósito que, dando continuidade, né, ao propósito da entidade, a planta em primeiro lugar, né. Isso aí. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Ju, né, pelo convite, pelo espaço. Lá em 22, quando o Bernardo me convidou para integrar a diretoria, né, a gente tinha um propósito, e eu acho que esse propósito ele foi transformado num planejamento estratégico, um trabalho que a gente fez com a diretoria. E durante esses 4 anos, os passos que a gente dava sempre eram muito bem planejados, né?
E eu acho que deu certo também, primeiro porque a gente trabalhou bastante, mas as pessoas abraçaram a causa, né? A gente tem um setor que hoje nós temos aí cerca de 250 associados ativos, né? Então é um número muito importante, expressivo para nossa cidade, para a região. E a gente sempre também defendeu muito a questão do nosso DNA Gramado, né? Toda ela foi construída pelas pessoas, né? Então a gente não pode perder isso. E eu acho que a gente vive em um momento como cidade, né? Em função até da expansão no plano diretor de 22, né? Que teve uma expansão significativa do território urbano. A cidade está crescendo, está evoluindo. Então acho que ao contrário de a gente criticar, é muito mais importante nós podermos participar, auxiliar nas tomadas de decisão junto ao poder público, mas também nós como setor entender como a gente vai crescer juntos e ajudar a planejar e ordenar. Acho que esses são os nossos grandes objetivos. E o que o Bernardo falou também ali atrás, né? A gente é muito parceiros das demais entidades e a gente vê que tem outras lideranças aí também participando, então acho que é um momento muito propício, acho que esse é um dos grandes marcos que a gente quer ter nessa continuidade do trabalho nesses próximos 2 anos, é também fortalecer, né, as parcerias aí com as demais entidades aí do setor e da cidade. Reforçando que esse relacionamento ele se estende a poder público, privado, fornecedores, enfim, todo esse ecossistema que vocês ressaltaram, e por isso que cada vez cresce mais, porque é uma das principais matrizes econômicas da nossa região, né? Claro. Então a gente teve aí um calendário de ações durante as gestões, tanto do Bernardo e agora dando continuidade com o Betinho, que elas têm um olhar resgatar o passado, né? Que vem muito de encontro com os ideais do Boulevard Gramado, que é resgatar o passado, entender o presente e projetar o futuro, né? A gente fala, o nome da entidade fala em desenvolvimento imobiliário sustentável. Então, sustentável é tu manter a essência, manter as raízes, não estragar tudo que se construiu até agora, né? Então, a gente respeita muito a quem fez jus lá atrás a se tornar Gramado ao que é hoje, e nós não queremos que isso nunca se apague, né? Que a gente não mate a galinha dos ovos de ouro, né? Então, esse é o nosso papel, né? Uma nova geração, são pessoas que têm um pensamento aberto, inclusivo com as outras entidades, de forma a agregar para o mercado como um todo. Então a planta tem esse viés e tem esse propósito, né? Essa referência no mercado, ela é importante tu ter, porque muitos dos investidores que vêm para Gramado e Canela e região são investidores que não são daqui, são investidores de fora, são investidores até internacional. Então dessa forma tem que entender como é que é o DNA da cidade, para que eles também vieram, né, com esse olhar de o que deu certo para poder também empreender e fazer seus empreendimentos. Então, se o empreendedor de fora vier aqui e fizer uma coisa que não esteja adequada, né, com a arquitetura, com o entorno, com a paisagem, enfim, com todo, ele vai acabar matando a galinha de ovos de ouro, né? Então, a entidade tem esse viés educativo de também trazer todo esse histórico para que todo mundo ganhe, né? Eu acho que a própria cartilha, né? Acho que foi um marco da gestão, né? Isso. Porque a cartilha, a gente, tipo assim como a gente fala que a hortência, que o chocolate são meio que propriedades da cidade, nós somos a região, a arquitetura também é. Sim. As pessoas que visitam Gramado, elas visitam muito pela hospitalidade e também pelo ambiente que a gente criou nas cidades, as ruas limpas, organizadas, as flores e as edificações. Então isso sempre foi uma briga, porque todo mundo pergunta por que a gente não verticaliza a cidade, né? Mas tudo isso tem um propósito, eu acho que é importante. E bem lembrado, né, Betinho, a cartilha, né, as pessoas entender, a cartilha marcou um momento de Gramado da preservação da identidade arquitetônica, né, da cidade. Então, ela está disponível no site da planta, né? E também disponível em outros canais, mas a gente tem isso como um marco aí uma das grandes construções da planta. E a gente vai voltar com mais assuntos, porque a entidade está sempre renovando, transferindo coisas novas e que ajudam ao desenvolvimento do setor, como o Bernardo falou. Isso aí. Então, muito obrigado por vocês serem a voz aqui desse espaço, e a gente volta com mais planta em outros momentos. Obrigado. Obrigado.